Lucas era um adolescente comum de 16 anos, fã de videogames e da conexão com o mundo online. Após longos dias na escola, ele encontrava alívio jogando partidas online com pessoas de todo o mundo. Em uma noite aparentemente comum, durante uma intensa partida do seu jogo favorito, ele conheceu alguém com o nome de usuário Dark Hunter 77. Dark Hunter era habilidoso no jogo e rapidamente se mostrou um parceiro confiável em partidas. Eles venceram juntos diversas rodadas, e logo a parceria se transformou em uma amizade virtual. Dark Hunter parecia interessado em conhecer Lucas além do jogo. Perguntas como onde você mora ou qual é sua rotina começaram a surgir nas conversas. No início, Lucas não viu problema em compartilhar algumas informações. Afinal, eles estavam a quilômetros de distância, e Dark Hunter parecia apenas curioso e amigável. Quando perguntou qual era o colégio de Lucas, ele respondeu casualmente: Colégio Central, você conhece? Dark Hunter apenas respondeu: Talvez, parece um bom lugar. A partir desse momento, as interações começaram a ficar mais frequentes. Dark Hunter sempre sabia exatamente o que dizer para fazer Lucas se sentir importante, como um verdadeiro amigo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nas mensagens que começava a soar estranho, quase calculado. No entanto, Lucas ignorou essa sensação. Afinal, era só um jogo e um amigo online. Com o passar das semanas, Lucas e Dark Hunter 77 começaram a conversar diariamente. As partidas de videogame agora eram apenas um pretexto para as longas conversas. Dark Hunter tinha sempre perguntas sobre a rotina de Lucas. O que ele fazia depois da escola, quais lugares frequentava e até quem eram seus amigos. Apesar de estranhar um pouco, Lucas achava tudo inofensivo. Ele se sentia ouvido, algo que raramente acontecia na vida real. No entanto, um dia, Dark Hunter perguntou algo que o deixou desconfortável. Você fica sozinho em casa depois da escola? Me parece um lugar tranquilo. Lucas hesitou antes de responder. Ele até tentou mudar de assunto, mas Dark Hunter rapidamente insistiu, dizendo que só estava curioso porque era um grande amigo e queria garantir que ele estava seguro. Contra o instinto que o fazia querer mentir, Lucas acabou admitindo que passava algumas horas sozinho até seus pais chegarem do trabalho. Naquela noite, antes de dormir, Lucas relembrou a conversa e começou a sentir que algo estava errado. Decidiu ignorar e focar nos jogos, mas a sensação de que havia ido longe demais permanecia. No dia seguinte, ao entrar no jogo, encontrou uma mensagem de Dark Hunter. Ontem à noite eu passei por um lugar que parecia muito com o que você descreveu. Quem sabe a gente não se encontra um dia. Lucas começou a ficar mais atento às mensagens de Dark Hunter, que ficavam cada vez mais pessoais. Mesmo com as conversas estranhas, a amizade online parecia insubstituível, e ele continuava compartilhando partes de sua vida. Mas as coisas mudaram rapidamente quando, uma tarde, ao sair da escola, Lucas notou algo incomum. Encostado em um poste, um homem em um moletom escuro parecia olhar diretamente para ele. Lucas tentou ignorar, mas o desconforto cresceu ao perceber que o estranho começou a segui-lo discretamente. Ele apressou o passo até chegar em casa e trancou a porta, tentando se convencer de que era apenas paranoia. Mais tarde, ao entrar no jogo, recebeu uma mensagem de Dark Hunter. Você pareceu apressado hoje, tá tudo bem? Lucas congelou, como ele sabia. Lucas, abalado pela mensagem, decidiu não responder imediatamente. Ele fechou o jogo e verificou as redes sociais, procurando qualquer informação que pudesse explicar como Dark Hunter sabia sobre sua rotina. Nada parecia fora do lugar. Na manhã seguinte, ao sair para a escola, notou um pequeno papel preso ao portão. Nele estava escrito: Gostei do seu tênis azul ontem. O pânico tomou conta. Ele tinha usado o tênis azul no dia anterior. Era impossível negar. Dark Hunter estava mais perto do que ele imaginava. Lucas decidiu que precisava de respostas. Ele contou tudo para sua mãe, omitindo alguns detalhes para não alarmá-la. Ela achou estranho, mas o aconselhou a bloquear o estranho e se afastar da internet por uns dias. Lucas obedeceu e passou o resto do dia offline. Na escola, porém, o medo persistia. Durante o intervalo, ele percebeu um homem estranho do lado de fora do portão, aparentemente observando os estudantes. O coração de Lucas acelerou. Era coincidência ou Dark Hunter finalmente havia aparecido? Lucas voltou para casa com o pensamento fixo na figura no portão. Ele decidiu que não podia mais ignorar o problema. Naquela noite, enquanto revisava as conversas antigas com Dark Hunter,
percebeu que havia algo estranho. Cada pergunta sobre sua rotina parecia ter sido calculada. Quando ele contou ao seu melhor amigo, Gabriel, a resposta foi clara: precisamos ir à polícia. Contudo, antes que pudessem agir, uma mensagem apareceu na tela de Lucas. Você não deveria envolver outras pessoas. Lucas decidiu que não podia ceder ao medo. Ele e Gabriel bolaram um plano para atrair Dark Hunter. Durante uma conversa online, Lucas mencionou falsamente que estaria sozinho no parque próximo à escola naquela noite. Gabriel, escondido, estaria pronto para filmar quem aparecesse. Às 22 horas, Lucas esperava sob uma lâmpada que piscava intermitentemente. O frio da noite fazia o ar parecer mais pesado. Após 20 minutos, uma figura surgiu da escuridão. Era um homem alto vestindo um capuz. Ele parou a poucos metros de Lucas e disse com um tom sinistro: você realmente deveria ser mais cuidadoso com o que compartilha. Lucas sentiu o coração bater mais rápido, mas manteve a calma. O homem avançou lentamente, deixando a luz revelar um rosto parcialmente coberto. Seus olhos fixos pareciam examinar cada movimento de Lucas. Gabriel, escondido atrás de uma árvore, segurava o celular, pronto para filmar. O que você quer de mim? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme. O homem riu baixinho. Só queria conhecê-lo pessoalmente. Amigos não devem guardar segredos, certo? Lucas descobriu que o plano estava funcionando, mas algo na atitude do homem o fez hesitar. O homem começou a se aproximar mais, mas parou a alguns metros de Lucas. Ele apontou para o banco onde Lucas estava sentado. Você gostou do presente que deixei para você? Disse com um sorriso inquietante. Lucas imediatamente se recuperou do bilhete que encontrou em sua mochila, as mensagens enigmáticas e as fotografias. Tudo começou a se encaixar. Gabriel, ainda escondido, observava cada movimento, pronto para intervir se necessário. Lucas manteve a calma, mesmo com o medo crescendo dentro de si. Ele olhou para o homem, tentando não demonstrar fraqueza. O que você quer de mim? Disse Lucas, sua voz saindo firme, apesar do nervosismo. O homem inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Não quero machucá-lo. Só quero proximidade. Nós nos entendemos tão bem online, não acha? Pensei que seria especial se nos conhecêssemos pessoalmente. Nesse momento, Gabriel saiu de seu esconderijo. Ele não está sozinho. Afaste-se. O homem arregalou os olhos ao ver Gabriel e deu um passo para trás. Lucas observou o homem recuar, claramente surpreso com a presença de Gabriel. Isso lhe deu a coragem necessária para continuar. Você precisa ir embora. Não é mais um jogo, disse Lucas, agora mais confiante. O homem hesitou, olhou ao redor e, sem uma palavra, saiu correndo pelo corredor. Gabriel imediatamente trancou a porta e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, Lucas contou tudo. Dias depois, descobri que o homem havia usado identidades falsas em vários estados. Lucas aprendeu a importância da privacidade online, mas sabia que nunca esqueceria aquele olhar frio. Carla tinha uma rotina tranquila. Toda noite, depois de colocar as crianças na cama, sentava-se no sofá com uma xícara de chá, apreciando o silêncio de sua casa no subúrbio. Foi em uma dessas noites, enquanto lia um livro, que percebeu algo diferente. Uma sombra no jardim, perto da janela. Por um momento, achou que fosse um reflexo ou um galho balançando. Levantou-se e apagou a luz para enxergar melhor lá fora. Um calafrio percorreu sua espinha. Lá estava ele, uma figura imóvel, escondida parcialmente entre as árvores, olhando diretamente para ela. Carla acendeu a luz novamente e a figura desapareceu rapidamente na escuridão. Pensou em ligar para a polícia, mas concluiu que talvez fosse apenas um adolescente pregando peças. Resolveu ignorar, mas aquela sensação de estar sendo observada não a deixou dormir. Na noite seguinte, Carla reforçou as cortinas das janelas, colocou os filhos para dormir e tentou relaxar assistindo à TV. Porém, à mesma hora de sempre, sentiu novamente a presença. A sombra estava lá, desta vez mais próxima, como se observasse pela fresta da janela. Ela apagou as luzes, pegou seu celular e caminhou até a janela com passos leves. Quando chegou, espiou pelas cortinas. Não havia ninguém, mas ao olhar para o chão do lado de fora, viu pegadas úmidas marcando o caminho até sua janela. As pegadas sumiam no gramado que levava à rua, mas estavam frescas. Tentando manter a calma, Carla trancou todas as portas e janelas. Decidiu chamar a polícia. Os agentes vieram, examinaram a área e não encontraram nada suspeito. A resposta foi vaga. Talvez fosse apenas um animal ou algum curioso sem intenção de fazer mal. Mas Carla sabia que havia algo estranho. Quando voltou para dentro, percebeu que seu colar, que sempre deixava sobre a mesa de centro, não estava mais lá. Uma sensação desconfortável tomou conta dela. Alguém havia entrado em sua casa. Nos dias seguintes, Carla começou a notar um padrão inquietante. Pequenos objetos pessoais desapareciam. Um brinco, um caderno, uma foto de família que ficava em sua cômoda.
Ela revisava cada cômodo da casa, mas não encontrava vestígios de arrombamento. A sensação de estar sendo observada tornou-se sufocante. Ela instalou câmeras de segurança, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Na primeira noite com as câmeras ativas, Carla sentiu-se mais tranquila. No entanto, ao revisar as gravações na manhã seguinte, percebeu algo assustador. No vídeo, uma sombra alta e esguia podia ser vista do lado de fora, parada ao lado da janela do quarto. O mais perturbador era o momento em que a figura se movia. Não parecia estar fugindo, mas caminhando em direção à lateral da casa, onde a porta de entrada ficava. Ao adiantar a gravação, Carla viu a figura desaparecer da visão das câmeras, mas notou uma estranha falha na filmagem. Alguns minutos estavam completamente em branco. Era como se alguém soubesse onde as câmeras estavam e tivesse evitado ser gravado. Carla passou o dia trocando as fechaduras e verificando portas e janelas. Apesar disso, não conseguiu se livrar do desconforto crescente. Quem era a pessoa na janela? E como sabia tanto sobre sua casa? Naquela noite, Carla decidiu deixar as luzes da sala acesas e ficar acordada, observando as câmeras ao vivo em seu laptop. Perto da meia-noite, um alerta no celular indicou o movimento na lateral da casa. Com o coração acelerado, ela clicou para ver o que estava acontecendo. Lá estava a figura, parada na lateral, usando um capuz que escondia o rosto. De repente, a câmera desligou. Ela se levantou de um salto e trancou a porta que dava para os fundos. Sentiu o suor frio na testa enquanto ligava para a polícia. Mas sua voz saiu tremida ao descrever a situação. Minutos depois, ouviu passos no andar de cima. Ela não estava mais sozinha na casa. Carla prendeu a respiração enquanto subia silenciosamente a escada, tentando não fazer barulho. Os passos continuavam no andar de cima, mas estavam espaçados, como se alguém estivesse deliberadamente tentando ser furtivo. Com uma faca que havia pegado na cozinha, ela se aproximou do corredor. A luz do quarto estava acesa e a porta entreaberta deixava escapar uma fresta de luz. Sua mente corria com possibilidades. Quem seria e o que estava fazendo ali? Ao entrar no quarto, encontrou o local vazio. Porém, algo chamou sua atenção. No espelho do guarda-roupa havia uma frase escrita com o batom que Carla costumava usar: "Não adianta fugir." Seu coração disparou. A pessoa não só havia entrado na casa, como sabia onde estavam seus objetos mais pessoais. Um ruído repentino no andar de baixo interrompeu seus pensamentos. Quando voltou para as escadas, viu a figura encapuzada parada no final do corredor, olhando diretamente para ela. Carla congelou ao ver o encapuzado no corredor. A figura permaneceu imóvel por um momento. Depois inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando-a. Ela sentiu a faca escorregar de sua mão suada, mas rapidamente a segurou novamente. "Quem é você? O que você quer?" Sua voz falhou, mas ecoou pela casa silenciosa. Sem responder, o estranho deu um passo em direção a ela. Carla recuou, mas tropeçou no tapete e caiu sentada. Ele avançou lentamente, até parar poucos metros à sua frente. Com o coração martelando, Carla gritou: "Vou chamar a polícia!" A figura riu baixo, um som gélido que fez sua espinha gelar. Então, como se para demonstrar total controle, ele ergueu um colar que Carla reconheceu imediatamente. Era o presente que sua mãe havia lhe dado anos atrás, e que ficava guardado em sua gaveta. "Como você..." Ela começou, mas foi interrompida pelo som de sirenes ao longe. A expressão do estranho mudou. Ele hesitou, recuou alguns passos e desapareceu pela escada. Carla se levantou rapidamente e correu até a janela, a tempo de vê-lo fugindo pelo quintal. Quando a polícia chegou, ela contou tudo o que aconteceu. Porém, mesmo após uma busca extensa, o estranho não foi encontrado. Após o incidente, Carla mudou-se imediatamente, incapaz de continuar vivendo na casa onde foi aterrorizada. Apesar de reforçar sua segurança em todos os aspectos, a sensação de estar sendo observada nunca a deixou. Alguns meses depois, ela recebeu uma caixa em sua nova casa. Dentro havia o colar que o estranho havia levado e uma única nota: "Eu sempre saberei onde você está." Carla percebeu que, embora o estranho tivesse desaparecido, ele ainda estava por perto. Laura se mudou para seu primeiro apartamento sozinha, ansiosa por essa nova fase da vida. O lugar era pequeno, mas aconchegante, com uma vista agradável para a rua movimentada. Tudo parecia perfeito, exceto por uma coisa. À noite, quando o silêncio tomava conta, ela ouvia um som peculiar vindo da parede do quarto. Era como um tic-tac lento e constante, quase como o som de um relógio, mas um tanto irregular. Nas primeiras noites, ela tentou ignorar, convencida de que se tratava de canos antigos, ou algo normal em prédios antigos. Contudo, o som continuava, e parecia vir do mesmo lugar na parede, exatamente ao lado de onde ficava sua cama.
Intrigada, Laura encostou o ouvido na parede certa noite, tentando identificar a origem. Parecia mais próximo do que ela imaginava, como se algo estivesse dentro da parede. O incômodo cresceu com o passar dos dias. O som não era alto, mas a frequência constante fazia com que fosse impossível ignorá-lo. Certo dia, Laura mencionou o ruído a seu vizinho de porta, um homem idoso chamado Senhor Alfredo. Ele apenas deu de ombros e disse que o prédio tinha muitos mistérios antigos e que ela deveria se acostumar. Desconfortável com a ideia de que o som pudesse ser algo mais do que um simples problema estrutural, Laura decidiu investigar por conta própria. Naquela noite, ela pegou uma pequena lanterna e começou a inspecionar a parede. Mas tudo parecia normal. No entanto, quanto mais ela prestava atenção, mais o som parecia vir de um ponto específico, quase como se estivesse atrás dela. Algo estava errado. Na manhã seguinte, Laura não conseguia tirar o som da cabeça. Depois de passar mais uma noite mal dormida, ela decidiu levar o problema ao zelador do prédio. O homem, um sujeito robusto chamado João, ouviu com ceticismo a descrição dos ruídos. Provavelmente ratos nos canos ou alguma coisa no encanamento, disse ele coçando a cabeça. Vou dar uma olhada. À tarde, João apareceu no apartamento com uma caixa de ferramentas. Ele bateu na parede com os nós dos dedos, usou um detector de metais e abriu uma pequena seção no rodapé para inspecionar o encanamento. Tudo parecia em ordem. Sem nenhuma outra explicação plausível, ele sugeriu que o som era provavelmente o prédio se ajustando. Uma desculpa que Laura achou insuficiente, mas aceitou. Porém, naquela noite, enquanto ela tentava dormir, o som voltou. Só que dessa vez parecia mais alto, como se tivesse se aproximado. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha, ao perceber que o som tinha um ritmo, quase humano, como se alguém estivesse batendo de leve de forma ritmada. Determinada a resolver o mistério, ela gravou o som com o celular e passou horas ouvindo o áudio repetidamente. Ao aumentar o volume e ouvir com fones de ouvido, notou algo ainda mais perturbador. Era como se houvesse uma respiração fraca ao fundo. Laura começou a se sentir paranoica. Não apenas pelo som, mas por uma sensação crescente de estar sendo observada. Certo dia, enquanto arrumava o quarto, ela notou que alguns de seus pertences estavam fora de lugar. Um colar que sempre ficava na penteadeira estava em cima do travesseiro. E um livro que ela não se lembrava de ter lido estava aberto na cabeceira. Intrigada, ela procurou online por histórias de sons misteriosos em paredes. As teorias variavam entre explicações naturais, como animais ou vazamentos de ar, até possibilidades mais sinistras, como passagens secretas ou até pessoas vivendo clandestinamente em estruturas de casas e prédios. Foi então que uma ideia terrível passou por sua mente. E se alguém estivesse realmente dentro das paredes? Na manhã seguinte, Laura decidiu inspecionar o quarto com mais atenção. Procurou rachaduras, espaços ou algo que pudesse explicar os sons. Ao pressionar uma parte da parede próxima à cabeceira da cama, percebeu que havia um ponto levemente oco. Determinada, pegou um pequeno martelo e, com cuidado, começou a bater no local. Após algumas batidas, a camada de gesso cedeu, revelando uma cavidade escura. Havia uma abertura pequena, como uma fenda, mas o suficiente para Laura ver algo que fez seu estômago revirar. Um par de olhos a observava. Ela deu um salto para trás, derrubando o martelo. Seu coração disparou e ela ficou paralisada de medo. Quando voltou a olhar, os olhos tinham desaparecido, mas a ideia de que alguém estava dentro da parede a deixou em pânico. Laura ligou para a polícia, que enviou uma equipe ao apartamento. Os policiais inspecionaram o quarto e, ao ampliar a abertura na parede, encontraram um pequeno corredor estreito que levava a uma porta secreta, oculta por camadas de madeira e gesso. Dentro havia um espaço apertado com uma cama improvisada, restos de comida e algumas roupas. Era evidente que alguém havia vivido ali por semanas, talvez meses. Laura sentiu um misto de horror e alívio ao perceber que seus instintos estavam certos. Mas o pior estava por vir. Os policiais pediram para que Laura permanecesse fora do apartamento enquanto eles investigavam o espaço secreto. Conforme vasculhavam o pequeno cômodo escondido, encontraram uma série de objetos pessoais que pertenciam a Laura. Uma escova de cabelo, algumas fotos e até um caderno com anotações que ela havia perdido meses atrás. Mas o mais perturbador foi um diário deixado no canto do esconderijo. O diário estava cheio de descrições detalhadas sobre os movimentos de Laura, incluindo o que ela fazia em cada hora do dia. Mais assustador ainda, algumas páginas continham desenhos da planta do apartamento, com indicações claras de rotas para acessar diferentes partes do local sem ser visto. O líder da equipe policial chamou Laura para fora e, com um tom grave, explicou o que haviam encontrado. Eles acreditavam que o invasor usava o sistema de ventilação e o espaço entre as paredes para se movimentar pela casa sem ser detectado. No entanto, o intruso ainda não havia sido localizado.
O policial deixou claro que Laura deveria passar a noite em outro lugar enquanto continuavam a investigação. Ela concordou e foi para a casa de sua irmã, mas não conseguiu pregar os olhos, imaginando quem poderia ter vivido tão perto dela sem que ela soubesse. Ao amanhecer, Laura recebeu uma ligação da polícia. Haviam encontrado algo, ou melhor, alguém. O invasor fora finalmente localizado. Era um homem magro, empoeirado, com olhos arregalados e um olhar perturbador. Ele estava escondido na passagem secreta, encolhido em meio aos seus próprios pertences, como se estivesse vivendo ali há meses. Quando interrogado, ele admitiu que vinha observando Laura desde que ela se mudou. Ele usava as passagens para se aproximar, ouvir suas conversas e até invadir seus cômodos enquanto ela dormia. Suas intenções eram obscuras, mas os policiais encontraram uma faca entre os itens no esconderijo, sugerindo que ele poderia ter planejado algo muito mais sinistro. Laura ficou aterrorizada ao saber disso. O invasor foi preso, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Mesmo com o apartamento vazio, ela não conseguia mais viver ali. Cada pequeno som a fazia lembrar das noites em que se sentia observada. Decidida, Laura abandonou o apartamento e começou a buscar um novo lugar, jurando nunca mais ignorar os tic-tacs da vida. O cheiro de tinta fresca e madeira antiga ainda pairava no ar enquanto Ana e sua família descarregavam as caixas na nova casa. O imóvel era antigo, uma mansão vitoriana esquecida em meio à vegetação de um bairro tranquilo. Para Ana, era como realizar um sonho. O estilo gótico da construção a encantava, e o preço era quase um milagre. Enquanto caminhava pelos cômodos, Ana sentiu um leve calafrio na espinha. O ar parecia mais denso dentro da casa, como se algo invisível a observasse. O que mais chamou sua atenção foi a sala de estar. O ambiente era amplo, mas parecia ter uma acústica estranha. Qualquer som, mesmo o mais leve, era abafado. Quando o dia virou noite, as peculiaridades da casa começaram a se manifestar. Ana estava desempacotando as últimas caixas na cozinha quando ouviu pela primeira vez um som baixo e contínuo, semelhante a uma respiração. Ela parou, segurando o ar nos pulmões. O som cessou. Deve ser minha imaginação, murmurou, voltando ao trabalho. Mas naquela noite, enquanto a família dormia, o som retornou. Era mais alto, mais constante, ecoando por entre as paredes do quarto de Ana. Ela tentou ignorar, acreditando que era o vento ou talvez a velha tubulação, mas no fundo sentia que havia algo mais. Acordar na nova casa deveria ser um alívio depois de uma mudança cansativa. Mas Ana mal dormiu. O som de respiração persistiu pela noite toda, parando apenas ao amanhecer. Quando ela contou para Marcos, seu marido, ele deu de ombros. É uma casa velha, isso é normal, ele disse, enquanto tomava seu café. Ana tentou seguir o dia normalmente, mas a sensação de inquietação crescia. A casa parecia ganhar vida durante os momentos de silêncio. As tábuas do chão rangiam quando ninguém estava por perto, e as portas se fechavam sozinhas. Naquela tarde, enquanto organizava o sótão, Ana encontrou algo estranho. Enfiado entre as vigas do teto, havia um livro de capa dura, coberto de poeira. As páginas estavam amareladas e seu conteúdo parecia um diário antigo. Ana leu a primeira página. Esta casa tem fome. Após encontrar o diário, Ana não conseguia tirar da cabeça a frase perturbadora. Sentada no sofá à noite, sentiu novamente aquele som inconfundível, a respiração. Mas dessa vez parecia mais próxima, como se estivesse vindo das paredes ao seu redor. Ana chamou por Marcos, mas ele já havia subido para dormir. Sozinha, decidiu seguir o som. Cada passo parecia guiá-la para um ponto específico, o porão. Era um espaço que eles ainda não tinham explorado desde a mudança. Com uma lanterna em mãos, Ana desceu a escada estreita. O ar era denso, e o cheiro de mofo preenchia o ambiente. Ao iluminar os cantos do porão, percebeu algo estranho na parede. Marcas de arranhões e uma mancha escura, como se algo tivesse vazado por ali. Enquanto investigava, o som de respiração parou abruptamente, e uma voz baixa e rouca ecoou. Você finalmente me ouviu. Ana congelou ao ouvir a voz. Era impossível que alguém estivesse ali, mas ela sentia a presença, como se as paredes ao seu redor a observassem. Com a lanterna tremendo em suas mãos, ela perguntou hesitante: Quem está aí? A voz respondeu, quase num sussurro: Eu sou a casa, você me alimenta. O sangue de Ana gelou. As peças começaram a se encaixar. Os sons, os objetos desaparecendo, o desconforto inexplicável. A casa não era apenas uma estrutura, ela era consciente. E pior, faminta. Ana decidiu enfrentar o medo e compreender a verdade. Pegou uma faca da cozinha e voltou para o porão, onde os sons pareciam mais altos e ritmados, como uma respiração pesada. Ela seguiu os ruídos até encontrar uma parede com rachaduras recentes que pareciam pulsar.
Com cada golpe da faca, a casa reagia, gemendo de dor. Ao abrir um buraco na parede, Ana encontrou algo impossível: uma massa orgânica viva, pulsando lentamente, como um coração. A massa orgânica pulsante era quente e viscosa. Ana sentiu o cheiro de algo metálico e vivo. No centro da pulsação, algo brilhava levemente. Era como um núcleo, pulsando no mesmo ritmo que os sons da casa. Quando tocou o núcleo, uma visão invadiu sua mente: a história da casa. Ela viu os moradores anteriores sendo consumidos lentamente, suas energias drenadas até desaparecerem. A casa era uma entidade viva, criada por um ritual antigo, destinada a se alimentar de quem a habitasse. Você é a próxima? Uma voz ecoou em sua mente. Ana tentou recuar, mas o chão parecia vivo, como se segurasse seus pés. Algo começou a subir pela sua pele, como raízes que se infiltravam sob sua carne. Ela gritou, mas a casa abafava todos os sons. Quase sem forças, ela lembrou da faca em sua mão. Com um último esforço, perfurou o núcleo da criatura. A casa gritou e tudo começou a tremer. Quando a faca atingiu o núcleo, a casa soltou um grito ensurdecedor, como se todo o seu ser estivesse sendo destruído. As paredes começaram a rachar, exalando uma fumaça negra e quente. Ana tentou correr, mas o chão parecia se dissolver sob seus pés. As memórias da casa invadiram sua mente mais uma vez, mostrando que a criatura não morreria facilmente. Era parte de algo maior, uma rede de casas vivas espalhadas pelo mundo, esperando para consumir mais vítimas. Ana finalmente conseguiu sair para fora, ofegante e coberta de sangue. A casa começou a desabar atrás dela, consumida pelo próprio colapso.